Olá, alunos, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje eu sou a professora Emanuele, da disciplina de Sociologia. Nós vamos nos encontrar aqui novamente para mais uma aula do nosso pré-ENEM. Espero que estejam todos bem, espero que estejam se dedicando a ver todas as aulas, para continuar seguindo aí para a gente chegar no dia do Enem estar mais preparados. Bem, essa nossa aula de hoje, eu trouxe algumas questões para a gente resolver, para a gente tentar resolver aqui, questões que são do Enem, das discussões que a gente fez sobre desigualdades. E aí eu trouxe questões que estão relacionadas à desigualdade racial e à desigualdade de gênero. Pois bem, vamos lá começar a nossa aula de hoje, tá bom? Bem, a gente já vai começar com a desigualdade racial. Eu trouxe uma questão aqui de 2018 do Enem, bem recente, né, que vai ajudar a gente a aplicar um pouco do que a gente já estudou, né, do que a gente compreendeu um pouco sobre a desigualdade. Num país que conviveu com o trabalho escravo durante 4 séculos, o trabalho doméstico é ainda considerado um subemprego. E os indivíduos que atuam nessa área são muitas vezes vistos pelos patrões como um mal necessário. É preciso ter em casa alguém que limpe o banheiro, lave a roupa, tire o pó e arrume a gaveta. Existe uma inegável desvalorização das atividades domésticas em relação a outros tipos de trabalho. Bem, isso é óbvio, né? E o efeito dessa condição de trabalho está muito ligada à estrutura da escravidão ainda no Brasil. Por isso que a gente demorou tanto para ter uma legislação que organize melhor essa questão do trabalho doméstico. Bem, vamos lá para a questão. Objeto de legislação recente, o enfrentamento do problema mencionado resultou na, vamos lá, letra A, criação de novos ofícios? Bem, não, trabalho doméstico não é um novo ofício, né? Ele é um ofício que já está desde a formação do Brasil, vem desde o trabalho escravo, então não é um novo ofício. Ampliação de direitos sociais? Bem, esse item chama aí um pouco a nossa atenção. Por quê? Porque nós vivemos há pouco tempo que essa discussão do trabalho doméstico se fez necessário o reconhecimento, tornar esse trabalho como um trabalho legal, com diretrizes legais. Então, houve uma ampliação desses direitos dessas pessoas que exercem o trabalho doméstico. Então, essa letra B, a gente fica um pouco mais atento. Vamos ver as outras para ver se a letra B é mesmo. C, redução da desigualdade de gênero. Bem, a gente não está falando sobre a questão da desigualdade de gênero. Essa não é uma questão, apesar de que tangencia, mas não é o ponto. Letra D, fragilização da representação sindical. A gente também não está falando sobre a questão do sindicato, da relação com o trabalho efetivo no que tange a legislação efetiva. Então, não é essa a letra D. Erradicação da atividade informal. Bem, a gente nem está discutindo esse aspecto da informalidade do trabalho. Então, não seria. Então, o correto mesmo seria a letra B. Ampliação dos direitos sociais. Essa está bem tranquila, dá para a gente responder com tranquilidade. Vamos lá, essa aqui é de 2017. O racismo institucional é a negação coletiva de uma organização em prestar serviços adequados para pessoas por causa da sua cor, cultura ou origem étnica. Pode estar associado a formas de preconceito inconsciente, desconsideração e reforço de estereótipos que colocam algumas pessoas em situação de desvantagem. Isso é um texto do Anton Giddens, que é um sociólogo famoso, né? E ele está falando de estereótipos. Olha só, o que é um estereótipo? É um modelo, né? Um padrão de comportamento. O argumento apresentado no texto permite o questionamento de pressupostos de universalidade justificativa e justifica a institucionalização de políticas antirracismo. No Brasil, um exemplo desse tipo de política a pergunta é, qual seria uma política no Brasil relacionada à discussão, né, antirracial? Vamos lá, reforma do Código Penal? Não está ligado a isso. Elevação da renda mínima não é uma questão econômica, é uma questão de comportamento. Adoção de ações afirmativas, olha só, e tem uma coisa importante, o que são ações afirmativas? São políticas públicas que vão afirmar a necessidade do Estado brasileiro, da sociedade brasileira se organizar para combater determinadas práticas relacionadas ao racismo. Por isso que o nome são ações afirmativas. Então, essa aí está correta, seria a letra C, porque é uma estrutura que
o Estado brasileiro vai adotar para tentar, né, criar uma política antirracista para combater o racismo. Vamos ver se é essa mesmo. Letra D. Revisão da legislação eleitoral. A discussão não está dentro do campo eleitoral. Letra E. Censura nos meios de comunicação? Também não. Então, o correto mesmo é a letra C. Adoção de ações afirmativas. Né? Então, é importante que a gente tenha essa dimensão do que é uma ação afirmativa. Né? Como eu disse, são ações de políticas públicas que vão afirmar a necessidade da sociedade brasileira em construir políticas que vão combater as questões racistas no nosso país. Então, correto, letra C. Vamos aí dando prosseguimento. Esse aqui não é do Enem, mas é uma questão muito boa e eu quis trazer para a gente discutir. Ó. Relações étnico-raciais. O papel da Unesco para a superação da discriminação racial no Brasil. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, é uma entidade que procura destacar a contribuição dos diversos povos no mundo para a construção da civilização. O desafio, no entanto, é tentar trazer à luz a compreensão sobre a origem dos conflitos, do preconceito, da discriminação e da segregação racial que assolam o mundo. A Unesco, entre outros fatores, assegura que a diversidade étnico-racial e cultural de um povo constitui a principal riqueza da sociedade que a compõe, especialmente quando promove a igualdade de direitos. Nessa perspectiva, ela afirma que a sociedade brasileira é constituída por diferentes grupos étnicos e raciais que a caracterizam em termos culturais, como uma das mais ricas do mundo. No entanto, sua história é marcada por desigualdades e discriminações, e especificamente contra negros e indígenas, impedindo dessa forma seu pleno desenvolvimento econômico, político e social. Vamos lá. Em relação à superação dos conflitos étnicos e raciais no Brasil, podemos afirmar que, vamos lá, letra E, é preciso fortalecer políticas sociais voltadas para eliminar as desigualdades históricas que estratificam a sociedade brasileira com base na exclusão étnico-racial. Primeira coisa, a gente tem que se atentar. Estratificam é dividir, separam, né? Segregam. E aí essas políticas sociais são importantes porque elas vão contribuir para fortalecer, né, a necessidade de romper com essa prática, com esses elementos dentro da nossa sociedade. Então, vamos ficar atento que esse item tá bom. É preciso fortalecer políticas sociais voltadas para eliminar as desigualdades históricas. Então, vamos ler as outras para a gente ver se é essa mesmo. Letra B. É fundamental que o Estado assuma posição neutra. Aqui a gente já descarta essa questão. Primeiro, o Estado não pode ter uma posição neutra. O Estado tem que criar políticas que vão enfrentar esse problema acerca da desigualdade racial. Essa é uma conduta e é uma prática que tem que ser do Estado, uma política pública que é do Estado. Então, ele não pode assumir uma questão neutra, porque o Estado tem responsabilidade em criar políticas para tentar solucionar problemas dentro da sociedade. No caso aqui, esse problema seria as desigualdades raciais. Então, essa está errada. Letra C. É importante que haja mais condescendência nas relações étnicos-raciais, com o firme propósito de ajudar os menos favorecidos a se manterem abastecidos de suas necessidades. Primeiro, não tem a ver com condescendência, nós estamos falando de direitos. É preciso que o Estado crie políticas que possam garantir os direitos dessas pessoas e que eles sejam respeitados enquanto cidadãos. Então, não tem a ver com condescendência. Condescendência no sentido de eu vou ajudar. O Estado não vai ajudar. O Estado vai criar políticas para mudar essa realidade, né? E assim promover a democracia e a igualdade entre os sujeitos. Então, C está errada. Vamos D. É necessário desmistificar a ideologia de conflito étnico-racial, pois o Brasil, quando comparado a outros países, é o maior exemplo de miscigenação e democracia racial. Miscigenação, ok, mas democracia racial, a gente discutiu na nossa aula anterior. O Brasil criou a democracia, esse engodo que é a democracia racial, para camuflar o racismo, para fazer com que o racismo não seja escancarado e que a gente não tenha ele quanto um problema de fato.
E isso, há uma ideologia, há um conflito étnico-racial que precisa ser encarado de frente. Então, está errado esse item. Letra E. É impossível superar o conflito étnico-racial brasileiro porque ele é constituinte do processo civilizatório que naturalizou a discriminação e o racismo como características intrínsecas à nossa cultura. Bem, ele é intrínseco à formação do Brasil, mas não é impossível superar. O Estado tem que criar políticas e estruturas sociais para combater isso. Então, aí, nessa questão, gente, o correto é mesmo a letra A. Né, que é preciso fortalecer as políticas sociais para combater esses aspectos ligados às desigualdades raciais. Vamos seguir, né? Essa aqui também é uma do Enem de 2014. É um parecer, né, de 2004, que vai instituir as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnicos raciais para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Inclusive, eu ministro essa disciplina no superior, gente. Procura-se oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda da população afrodescendente, no sentido de políticas de ações afirmativas, ou seja, de discutir esse problema, de analisar como é que esse aspecto se constitui no Brasil para tentar combater e romper com essas estruturas. Propõe a divulgação e a produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial, descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus e asiáticos, para interagirem na construção de uma nação democrática em que todos igualmente têm os seus direitos garantidos. Primeira coisa importante, se a gente quer viver numa democracia, a gente tem que ter muito claro que os direitos têm que ser alcançados a todos. Então, se a nossa Constituição é uma Constituição cidadã, esse aspecto precisa ser muito bem estruturado e pautado e se construir políticas para dar conta disso. Então, essa é uma fala do Conselho Nacional de Educação. A orientação adotada por esse parecer fundamenta uma política pública e associa o princípio da inclusão social. Qual será essa política pública? A política pública ligada à educação, a necessidade de trazer essa discussão para o campo da educação para formar cidadãos que possam romper com essa estrutura do racismo, né? Então, letra A, vamos lá. Práticas de valorização identitária. Essa tá boa, hein, gente? Por que valorização identitária? Porque a gente está falando da cultura, da identidade racial, da importância da gente entender essa diversidade identitária que o Brasil tem para poder romper com esses preconceitos. Mas vamos ver as outras. Medidas de compensação econômica? Não, essa não é a discussão. A gente está falando de formação de comportamento. Dispositivos de liberdade de expressão, a discussão não está ligada à liberdade de expressão. E uma coisa importante, hein, gente? Preconceito não é liberdade de expressão. Preconceito, você vai invadir o direito à liberdade do outro. Então, essa liberdade, ela não existe. A minha opinião não pode, né, ir de encontro ao direito do outro. Isso não é liberdade de expressão. Então, a gente tem que entender um pouco esse limiar. Depois a gente vai discutir um pouquinho isso também. Então, não é a letra C. Estratégias de qualificação profissional, a discussão não tem a ver, apesar de estar na educação, mas a formação não é para o trabalho, mas uma formação cidadã. Instrumentos de modernização jurídica, não, apesar da gente estar falando de uma legislação, mas é a legislação que vai reger comportamentos. Então, correto aí seria a letra A, né, gente? Tá boa também. Então, vamos lá. Agora a gente já vai fazer uma discussão sobre a questão de gênero. Olha só, eu trouxe essa questão que foi bem polêmica no Enem, quando ela surgiu em 2015, né? Então, aqui, ó, ninguém sobre a Simone de Beauvoir. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Inclusive, a gente falou disso na nossa discussão lá sobre gênero, da nossa aula. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. No livro da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo. Na década de 60, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca, olha, o movimento social, ela é uma feminista, então ela vai contribuir para fortalecer o movimento feminista.
ali do século XX e que vai ter desmembramentos até o século XXI, até onde nós estamos agora com essa discussão sobre o feminismo. Letra A. A ação do Poder Judiciário para criminalizar a violência sexual. Bem, a discussão não é sobre violência sexual. Pressão do Poder Legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho. A discussão também não é sobre jornada de trabalho. C. Organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. Essa é a questão. Por quê, né? Porque o movimento feminista e toda a discussão que a Simone de Beauvoir vai traçar é sobre a questão da igualdade de gênero. E essa discussão ela vai pontuar a estruturação desse movimento, e esse movimento vai começar a fazer protestos para poder chamar atenção para essa mudança necessária da sociedade no que se refere a essa questão de gênero. Vamos ver as outras. Letra D. Oposição de grupos religiosos para impedir os casamentos homoafetivos. Bem, a discussão aqui não é sobre a questão da homoafetividade. Letra E. Estabelecimento de políticas governamentais para promover ações afirmativas. Também não está se discutindo as ações afirmativas, que é relacionada ao racismo. Então, correto, gente, a letra C. É uma questão também, só para a gente fazer essa ligação entre a Simone de Beauvoir e a questão do movimento feminista. E qual uma das pautas importantes do movimento feminista é a questão da igualdade de gênero. Vamos lá, essa aqui é sobre a Maria da Penha, que também é uma questão muito ligada ao aspecto feminino, né, aqui mais do Brasil. Você não vai ter sossego na vida, seu moço. Se me der um tapa da Dona Maria da Penha, você não escapa. O bicho pegou. Não tem mais a banca de dar cesta básica. Amor, vacilou. Tá na tranca, respeita. Afinal, respeito é bom e eu gosto. Não vem que eu não sou mulher de ficar escutando esculacho. Aqui o buraco é mais embaixo. A nossa paixão já foi tarde. Se quer um conselho, não venha com essa arrogância ferrenha. Vai dar com a cara bem na mão da Maria da Penha. É uma música da Alcione, de tudo que eu gosto. Bem, vamos lá. A letra da canção faz referência a uma iniciativa destinada a combater um tipo de desrespeito e exclusão social, associado principalmente às, vamos lá, mudanças decorrentes da entrada da mulher no mercado de trabalho. Não, a discussão aqui não é necessariamente o mercado de trabalho. Se a gente vê aqui a letra da música, ela está falando de violência doméstica. Não vem me dar um tapa, não vem me esculachar, né? Então não é a questão do mercado de trabalho. Formas de ameaça doméstica que se restringe à violência física, aqui tem uma coisinha, tem a ver com a violência doméstica, mas a violência doméstica não é restrita à violência física, ela também é restrita à violência psicológica, à violência verbal, que tem a ver com injúria e difamação. Então, não se restringe só à violência física. Relações de gênero socialmente construídas ao longo da história. Essa questão da violência doméstica está muito ligada à relação de poder do homem sobre a mulher, que tem a ver com a nossa sociedade patriarcal, a nossa sociedade machista, que foi se construindo ao longo da história. Então, essa está interessante. Vamos ver as outras. Violência doméstica contra a mulher relacionada à pobreza? Não, a discussão não está ligada a essa questão da pobreza. E é bom a gente lembrar que violência doméstica não é somente em populações mais pobres. Apesar de ter uma vulnerabilidade maior, mas não é só nisso. Ingestão excessiva de álcool pelos homens também não é a discussão, né? Apesar de que tangencia, mas não é esse o ponto. Então, correto aí a letra C. Relações de gênero socialmente construídas ao longo da história. Essa é a nossa última. Só tomar uma aguinha. Essa é a nossa última. Eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2016. Essa também é bem interessante para a gente discutir. Aqui tem 2 textos. O primeiro texto é uma imagem que diz assim: as mulheres do futuro farão da Lua um lugar mais limpo para se viver. A gente tem aqui a imagem de uma mulher que está segurando um produto de limpeza, né? Dando a ver que quando nós chegarmos à Lua, as mulheres vão para lá e elas vão continuar exercendo o mesmo papel que é o serviço doméstico. Aí o texto 2. Metade da nova equipe da NASA é composta por mulheres. Até hoje, cerca de 350 astronautas americanos já estiveram no espaço. Enquanto as mulheres não chegam a ser um terço desse número.
Após o anúncio da turma composta 50% por mulheres, alguns internautas escreveram comentários machistas e desrespeitosos sobre a escolha nas redes sociais. Bem, olha aí, ó, a comparação entre o anúncio publicitário de 1968, que é esse da mulher aí com o produto de limpeza, e a repercussão da notícia de 2016 mostram que essa notícia de 2016 mostra que os internautas começaram a interagir com, né, com práticas machistas, com práticas desrespeitosas, como se as mulheres não pudessem exercer nenhuma atividade ligada à ciência, ao conhecimento, e que o lugar delas é dentro do espaço doméstico. Então, vamos lá. Letra A. Esses dois textos trazem à tona o quê? A elitização da atividade da carreira científica? Não, a gente não está falando de carreira científica no sentido de criar classes, né? Letra B, qualificação da atividade doméstica. Bem, a gente não está falando da qualificação da atividade doméstica, apesar de que tem uma relação, mas esse não é o foco da discussão. C, ambição de indústrias patrocinadoras. Também não é uma questão de indústria, de economia. Letra D, manutenção de estereótipos de gênero. Bem, essa está interessante. Por que estereótipos de gênero? Estereótipos são modelos, né? A primeira imagem está mantendo esse modelo da mulher relacionada ao trabalho doméstico. A segunda é uma notícia de tentar romper com esse estereótipo, mas a gente vê lá a sociedade interferindo, né, com comentários machistas, reforçando que esse estereótipo ele tem que permanecer. Então, até agora, a correta seria a letra D. A ideia é para manter essas estruturas. Equiparação de papéis nas relações familiares? Não, a discussão não tem a ver com a equiparação e está falando das mulheres dentro da ciência, não necessariamente nas questões familiares. Então, correto seria aí a letra D. Bem, essa foi a nossa última, né, questão. A ideia é que a gente refletir um pouco sobre o que nós aprendemos. E aí, para a gente refletir, eu trouxe essa charge, que tem muito a ver com essa questão dos estereótipos que a gente estava falando nessa questão, em que a charge diz assim, a charge da Mafalda, e ela diz assim, ó, quando eu crescer, quero ter muitos vestidos. A Mafalda, e eu, muita cultura. Se você sair na rua sem cultura, a política te prende? Ela, não, experimenta sair sem vestido. É triste ter que bater em alguém que tem razão, né? Aí a pergunta que eu trago aqui para a gente pensar, refletir, como essa charge representa as questões de consumo relacionadas ao estereótipo feminino? Como é que a gente pode fazer essa associação, né? Essa amiga da Mafalda, ela representa o estereótipo feminino ligado ao quê? Que as mulheres só estão pensando em roupas, né? Só estão pensando no consumo, o estereótipo de que a mulher é só consumista, de que a mulher não pode desejar uma outra coisa do que não ser produtos, elementos relacionados a isso, há uma vida ligada ao âmbito doméstico, né? Então, quando essa mulher ela deseja mais, ela deseja ter conhecimento, ter uma profissão, ela deseja ter uma vida bem-sucedida em relação ao trabalho, isso termina rompendo essas estruturas que a nossa sociedade estabelece. Então é interessante a gente refletir, porque a gente está vivendo bem esse momento, né, dessa mudança de comportamento, tanto feminino quanto masculino, porque é importante a gente reforçar que essa discussão do feminismo não é uma discussão dessa desigualdade de gênero, não é uma discussão só de mulheres, apesar de que nós mulheres somos as protagonistas, né, e tem que partir da gente, mas é uma discussão que forma comportamento e tem a ver também com os homens, tem a ver também com essa representação masculina. Então aí é uma dica, hein, gente? E aí eu trouxe aqui uma fala a gente está encerrando a nossa aula, eu trouxe uma fala do Boaventura de Souza Santos, que é um sociólogo importante, né, aqui no Brasil, e ele diz assim, lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem, lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracterize. Então, a gente tem sempre que estar atento e forte acerca das mudanças e dos elementos da nossa sociedade, para que a gente possa continuar mudando e continuar, né, fortalecendo essas questões. Bem, é isso, alunos e alunas, eu queria desejar bons estudos, continuem firmes e fortes, para que a gente possa lutar, né, com esse momento tão difícil que é esse momento da pandemia, que a gente consiga aprender com ele. Então é isso, bons estudos, e quem puder,
fique em casa, tá? Boa sorte.